Paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindo ao canal Vim Te Falar com Jesus, irmão Marcos aqui, né? E trazendo duas novidades aos irmãos. Mas antes de falar dessas duas novidades, eu quero agradecer a cada pessoa que é inscrito, que deixou o seu like, louvado seja o nome do Senhor, que Deus venha retribuir infinitamente mais na vida de vocês, em nome de Jesus. Falando da primeira novidade, é que nesse trimestre nós vamos passar a lição da Escola Bíblica Dominical, que tem o tema Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. E a segunda novidade é que a partir de segunda-feira estaremos fazendo o clamor do meio-dia. Você se inscreve, você dá um like, coloca seu pedido de oração, coloca o seu nome e estaremos levantando um clamor ao Senhor, porque entendemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Ou glória, louvado seja o nome do Senhor. Ou glória. Então iremos transmitir e passar essa lição de uma maneira simples e objetiva para os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que não têm a revista, de uma certa maneira queiram adquirir, né, está à disposição aí, né, nas livrarias. Louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra de Deus jamais ficará presa. Aleluia. A palavra de Deus é a que liberta. Louvado seja o nome do Senhor. E sem demais delongas, meus irmãos, vamos já para a primeira lição, a lição de número 1, que é o tema E deu dons aos homens. Louvado seja o nome do Senhor. E a leitura bíblica em classe, ela se encontra na carta que Paulo escreve aos Romanos, do capítulo 12, né, do versículo 3 ao de número 8, e 1 aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 4 ao de número 7, para a glória do Senhor. Tanto que dentro desse canal Vim Te Falar com Jesus, nós colocamos o nome de Escola Bíblica em Casa, né? No conforto do seu lar, mas uma palavra que vai te confrontar, porque a palavra de Deus, ela também vem para nos confrontar. Eu gosto muito de uma frase que diz assim: lendo a palavra de Deus, encontrei muitos defeitos, todos eles em mim. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, o primeiro tópico desta lição, meus amados irmãos, irmãs, senhoras e senhores, jovens e adolescentes, né, crianças, quem acompanha este canal, louvado seja o nome do Senhor. O primeiro tópico desta lição, né, é os dons na Bíblia. Os dons na Bíblia. É o primeiro tópico, onde ele também tem 3 subtópicos. Amém? Que diz assim, irmãos, olha o que diz no nosso primeiro subtópico, de uma maneira para esclarecer, de uma maneira objetiva, né, para os nossos corações e para o maior aprendizado da palavra do Senhor, que é os dons na Bíblia, no Antigo Testamento. Na Bíblia, no original, existem aproximadamente 14 palavras relacionadas a dom, 5 em hebraico, 9 em grego. A palavra Natã, lembra, claro, do profeta Natã. A palavra Natã vem do hebraico, que quer dizer dar um presente, né? E um presente o quê? Sem merecimento. Por que Deus dá? Por exemplo, Deus nos deu os dons para que nós possamos ser aperfeiçoados, né? E uma das especialidades de Deus é dar. E Ele, né, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E o que é a graça? A graça sabemos que é o favor imerecido. Não é por mérito, não é por merecimento. É porque Deus, na sua infinita bondade, benevolência e misericórdia, nos escolheu. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá, ainda nesse subtópico de número 1. No Antigo Testamento existe a manifestação dos dons, mas eram para pessoas específicas, né? Diferente do tempo da graça. A graça é no coletivo, na lei, na individualidade, né? De forma pontuada. Rei, sacerdote, profeta. Hoje, todo ser humano que se achegar a Cristo pode receber dons, se for da vontade de Deus. Tem isso também, louvado seja o nome do Senhor. Todo cristão, todo aquele que se achegou ao Senhor, aleluia, tem algum dom na sua vida, seja para o serviço espiritual ou dons ministeriais. Então aprenda isso, né? Que no Antigo Testamento, né, Deus era de uma maneira peculiar, apontada, pontuadamente, reis, sacerdotes, profetas,
né? E já na época da graça, né? Já de uma maneira coletiva, buscar com zelos os melhores dons. Mas vamos lá, subtópico de número 2. No Novo Testamento, né? Estendendo para o Novo Testamento, Deus, em toda a sua benevolência, tem prazer em dar. João 3,16 diz, né? E amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Atos 20:35, Deus nos ensina o que na parte final, mais bem-aventurado é dar do que receber, né? Os dons que eu recebi é para abençoar você. E o dom que você recebeu é para me abençoar e abençoar o próximo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E é promessa de Deus o quê? Receber dons, porque se tu uma bênção, louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Subtópico de número 3 diz, uma dádiva para a igreja. 1 Coríntios 12:31 diz, contudo buscai com zelo os melhores dons. Buscar com determinação, mas por que buscar com determinação, meu Marcos? Para fazer com ordem e com decência. Ser revestido do poder de Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Agora nós vamos para o tópico de número 2. Os dons de serviço espirituais e ministeriais. Subtópico 1 do tópico 2 diz, dons relacionados ao serviço cristão. Autossuficiente. Não queira fazer tudo sozinho. Não tenha autossuficiência. Né? Jesus que não precisava, ele escolheu 12. Por isso que Deus, né, dá e distribui os dons ministeriais. Nem sempre o pastor que vai ser líder ou presidente de um ministério ou de um determinado departamento vai saber especificamente todas as coisas. Mas Deus coloca auxiliares para que eles sim distribuam o quê? As funções. Isso é o que? O dom de administração. Louvado seja o nome do Senhor. Também vemos em 1 Coríntios 3:8, somos o que? Colaboradores. Somos o que? Cooperadores. E cada um tem a sua função, um serviço. Aleluia. Não, né? Para que nós façamos tudo o que? Com excelência. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Fazer com excelência. Amém? Subtópico de número 2. Conhecendo os dons espirituais. Paulo chama a atenção para que se aprofunde aonde? No conhecimento. Olha só o que diz Mateus 7:21. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Não somos o que dizemos, nós somos o que fazemos. Tanto que existe a palavra charisma, que no grego traduzido para nós quer dizer carisma, que também é um dom. Aleluia. Daí vem o carismático, né? E mais importante, aleluia, do que ter carisma é ter caráter. Mais importante de dizer que faz é fazer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, né? A nossa vida ela é o quê? Progressiva. Um antecedente da vida que acontecia ou que aconteceu. Antes, eles eram muitos idólatras ali. Então, Paulo alerta, dizendo a ele que não é apenas no dizer, e sim no complementar do que fazer. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Né? Eu quero dizer uma coisa rapidinho aqui sobre idolatria. Idolatria não só é imagem. Idolatria é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. Aleluia. Assim como o pecado. Pecado não é só matar, roubar ou mentir. Pecado é tudo aquilo que te afasta de Deus, que te distancia da presença do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Deus não requer só exclusividade e prioridade. Deus requer tudo de nós. Aleluia. 1 Coríntios 14:40 diz, mas faça-se tudo com decentemente e com ordem. Aleluia. Saber fazer uso dos dons. Tudo aquilo que Deus deu nas tuas mãos, tudo aquilo que Deus confiou em você, faça com ordem, com decência. Louvado seja o nome do Senhor. Vou repetir de novo o que eu disse anteriormente. O dom que você recebeu é para me abençoar. E o dom que eu recebi é para abençoar você e o próximo também. Subtópico de número 3. Acerca dos dons ministeriais. Acerca dos dons ministeriais. Olha o que diz. Aqui em Efésios 4:11, Jesus, aleluia, dá o ministério.
Mas no versículo 12, aleluia, é maravilhoso, aleluia, é maravilhoso. Temos os dons, mas não somos perfeitos, aleluia. Ser santo e ser separado, aleluia, para o aperfeiçoamento, aleluia, de Cristo Jesus, louvado em nossa vida. Glória a Deus. Tanto que ali Deus, olha só, Ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, né? Pastores e mestres. Olha que coisa maravilhosa, aleluia. Isso no versículo, né, Efésios 4:11. Mas no 12 ele diz o quê? Que tudo isso ele deu para aperfeiçoamento. Aleluia. Somos separados, somos santificados, mas para o que? Aperfeiçoamento do Senhor. E a sua obra sendo aperfeiçoada através da minha e da sua vida. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Então nós vemos aqui que quando os 5 ministérios ali que Jesus distribui, né, segundo o apóstolo Paulo, ele lista ali, olha só, o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor, né, e o mestre, né? E o apóstolo, aleluia, ele coliga com todos os 5 ministérios. Então ele representa o nosso dedo polegar. O profeta, ele já é o dedo indicador. Assim diz o Senhor. Mas sempre lembrando, quando apontares um dedo, tem 3 voltados para você. O evangelista é o dedo médio. Ele que faz, aleluia, o intercâmbio entre o apóstolo e o profeta e os demais ministérios. Ele faz aquela situação. Agora, o pastor, por que já é o dedo anelar? Porque é o dedo que tem uma aliança. É o ensinador, é aquele que ensina, aquele que ora, aquele que paga o preço, aquele que, mesmo quando uma ovelha se dispersa, ele deixa 99 preparadas, admoestadas e vai em busca daquela que se perdeu. E o mestre, por que o mestre é o dedo mindinho? É aquela pessoa que tem o dom de ensinar. Sabe, quando muitas das vezes nós lemos um versículo 10, 15, 20, até 30 vezes, e nós não enxergamos tantas coisas. Mas quando o mestre, ele lê aquele versículo, ele esmiuça. Ele vai aonde, aleluia, onde outro não pode chegar. Essa é uma definição, amém? Fica com essa dica, louvado seja o nome do Senhor. Amém? O tópico de número 3. Olha o que diz. Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Por isso que buscai com zelo, e Deus reparte a cada um conforme for necessário. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz no subtópico primeiro. Olha o que diz. Os dons são importantes. Uma igreja superdotada de dons preciosos. Saber usá-lo. Olha só o que diz. O que eu entendo aqui. O armazém cheio não significa que vai sair boa comida. Olha só, ministério é serviço. Ministério é serviço, irmãos. Olha só, ministério é serviço. Então, portanto, é servir e não ser visto. Porque que ele cresça e eu diminua. Louvado seja o nome do Senhor. Então, tinha uma problemática na igreja de Corinto. Eram muitos dons. Ali, a igreja talvez que tinha mais dons. Mas precisava ter ordem e decência. Aleluia. Ter ordem e decência. Olha aqui, agora no subtópico de número 2. Diversidade de dons. Os dons existem e devem ser buscados. 1 Coríntios 12:31. E são para a igreja de hoje. O que eu quero dizer aqui no subtópico 2, que é uma classe cessacionista, tá? Que diz que os dons ficou restrito, aleluia, à era dos apóstolos. Não, eu acredito que os dons estão disponíveis à igreja. Por isso que a Bíblia, aleluia, a tua palavra é viva e eficaz, aleluia. Oh, glória. Então os cessacionistas acham e acreditam nos dons espirituais, mas que ficaram retidos à era dos apóstolos. Não, está disponível todo aquele que busca os dons espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus reparte, aleluia, conforme, aleluia, a necessidade de cada um, para o bom uso e andamento e aperfeiçoamento de quem? Da sua obra. Louvado seja o nome de Jesus. Subtópico de número 3. Autossuficiência e humildade.
Aleluia. Sem mérito e sim pela graça. Provérbios 15, 33 diz: a humildade precede a honra. Provérbios 16, 18 diz: a soberba precede a ruína. Aleluia. Fazer para a glória do Eterno. Como? Com amor. A espiritualidade cristã genuína tem como base o amor. Tem como base o amor. Buscai com zelo os melhores dons, para que assim o poder de Deus venha se aperfeiçoando a minha vida e a tua vida. E quando Deus nos aperfeiçoa, aleluia, quando nós somos fracos, quando nós diminuímos e Deus, aleluia, vai crescendo em Cristo Jesus sobre a nossa vida, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Esta é a lição de número 1. Glorificado seja o nome do Senhor, de uma maneira simples e objetiva, de uma maneira que não cansasse os irmãos. Eu creio que nas próximas lições nós estaremos, cada dia mais se aprofundando, mas trazendo de uma maneira simples e objetiva, não muito extensa, irmão, que a ideia aqui não é ser salgado, e sim ser sal, para que você sinta essa sede e vá, aleluia, com mais anseio se aprofundar na palavra de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Só lembrando, irmão, deixe um like, se inscreva e o nome do Senhor será glorificado e exaltado para todo sempre, no nome santo e bendito de Jesus. Querendo Deus, até a próxima, em nome de Jesus.